Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais um Ponto Ano aqui no meu canal. Eu sou José Roberto Abramo e a pretexto de um artigo que eu escrevi para o vaiali.com, que nós falamos de mudanças urbanas, eu vou pontuar alguns itens que eu acho relevantes, fazendo um resumo do artigo. Eu trouxe uma colinha aqui para que eu não me esqueça da sequência que eu quero falar com vocês aqui a pretexto desse resumo. Nós temos uma pandemia acontecendo, mas aqui o nosso problema não é exatamente ter uma pandemia. O nosso problema é que as sociedades elas já estão mudando, as coisas já estão modificando. A pandemia tornou urgente, ela chamou atenção para fatos e eventos que já estavam acontecendo. E é exatamente em cima desses eventos que eu vou pontuar. Primeiro tópico aqui. A metrópole moderna, a tecnologia assumia formas arbitrárias na cidade, acomodação da população e crescimento exponencial. Olha bem, a sociedade ela vai crescendo exponencialmente, né? E como é que você acomoda essas pessoas na periferia? Como que você consegue que elas circulem até os seus trabalhos, se elas têm espaço de lazer suficiente, se os filhos estudam em escolas distantes, quem que tem creches, ou se temos creches suficientes para esses filhos, né? A tecnologia, o acompanhamento, muita coisa você faz em mundo virtual. Essas pessoas que estão aí no dia a dia, as pessoas mais simples, as pessoas da periferia, não necessariamente acompanham isso, embora a gente tenha a ilusão de que isso aconteça. Então, esse é o primeiro ponto aí, a questão da tecnologia, da acomodação dessas pessoas. Um segundo ponto é o seguinte: a desigualdade econômica ela se perpetua. Quanto mais você tem desigualdade econômica e menos olhar dos governos para as questões sanitárias, né, as questões de saúde. O que são questões sanitárias? Olha, são questões de higiene, são questões de logradouros públicos limpos, questão do lixo, né? Se você tem problemas com encostas, se você tem problemas de poluição de mananciais, isso tudo se reverte a favor das pandemias, a favor das epidemias, não necessariamente do Covid, mas a favor das pandemias. Então as cidades estão crescendo, as acomodações não são adequadas, as distâncias são muito grandes e as pessoas muitas vezes estão sem condição de deslocamento. Então esse é um segundo ponto importante, porque existe a periferia e existe a questão urbana de moradia, né, com uma dificuldade, né, uma diferença, uma desigualdade socioeconômica muito grande. Então esse é o segundo ponto que eu queria chamar a atenção. Na maioria das cidades médias e brasileiras, os espaços livres públicos, como praças, foram substituídos. Olha só, isso é um tópico que eu toco lá, que diz o seguinte: antigamente você ia muito em praças, né? Ia-se muito em eventos ao ar livre, né? A meninada jogava bola, tinha uma pracinha para jogar bola, para brincar de areia e tal, tal, tal. Hoje em dia isso foi revertido, esses espaços foram acabando em função de que hoje todos vamos para shoppings e lugares mais fechados. Quando as crianças não ficam em casa, o jovem não fica em casa, ou porque estão no computador, ou se estão aí andando por aí perdidos, né? Então o logrador público ele deve prover à sociedade de lazer, ele deve prover à sociedade de lugares em que as pessoas possam estar juntas, ainda que elas estejam lá brincando com o celular, não tem problema, ainda que eventualmente elas vão até o shopping. O problema é você acabar com os espaços públicos de lazer. Isso é uma coisa que tem que ser projetada para as cidades do futuro. O lugar que confina e aglomera é um lugar propenso a doenças, epidemias e pandemias. Então nós já estamos falando um pouquinho da pandemia. Mas não é só isso, é tudo uma questão de psicológica também, é uma questão de atividade. Então temos que ter lugar no logador público, nós temos que ter a capacidade de congraçamento das pessoas, não de aglomeração, de congraçamento, esportes, atividades ao ar livre, lazer, para haver um encontro saudável. Quinto ponto aqui, o isolamento social ele conseguiu um fator muito interessante. Na Baía de Guanabara, por exemplo, algumas pessoas estavam relatando que você estava vendo a água translúcida, né? Visibilidade nos lagos, praias mais limpas, lugares, bosques e lugares de visitas assim, de cachoeiras despoluídos. Por quê? Porque o ser humano não estava lá. Nós temos uma ação predatória.
né? E, por exemplo, o Himalaia estava sendo visto a 160 quilômetros de distância. Por quê? Porque o ar estava despoluído. E por que o ar estava despoluído? Porque não tinha carro na rua poluindo, jogando aquela fuligem dos motores, a queima dos motores na atmosfera. E essa poluição, tanto no ar quanto no mar, na terra, nos mananciais, nos rios, ela favorece o empobrecimento sanitário e o empobrecimento da saúde, né? A palavra empobrecimento não está muito boa, né? Mas uma perda na saúde do indivíduo. Claro que essa recuperação ela logo vai se perder e ela não se perpetua porque nós teríamos que ficar anos e anos trabalhando dessa forma para que houvesse alguma reversão. Então, se nós mudássemos o nosso estilo de vida em termos de gasto de combustível chamado fóssil, né, mas que de qualquer forma é poluente, e outras poluições ambientais, fábricas e produtos químicos jogados a esmo nos esgotos, que por sua vez vão para os rios e mares, se nós conseguíssemos modificar nosso estilo de vida isso aí, nós teríamos cidades mais saudáveis, menos ilhas de calor, menos aquecimento urbano. Eu não estou nem falando de aquecimento global, estou falando de aquecimento urbano, as ilhas de calor. Isso tudo vai contra a saúde do ser humano, favorece perda de o sistema imunológico fica abaixado, vamos dizer assim, e você perde qualidade de vida. Ao perder qualidade de vida, você perde anticorpos. O sistema imunológico está baixa, você favorece epidemias, endemias e pandemias, né? Outro ponto, questão do abastecimento, a ruptura do nosso consumo, um tópico que eu toquei lá. Olha bem, nesse momento de pandemia, as pessoas começaram a trocar produtos entre si, porque não podiam ir aos centros, não podiam, muitos eram idosos, outros mais velhos, outros com problema de locomoção ou problema de locomover-se durante a pandemia, e porque não, né, nós tínhamos que fazer o isolamento social, o uso de máscaras, etc. Então muita coisa foi resolvida localmente, né? E o abastecimento nem sempre foi necessário, mas foi razoável. Mas olha só, que seria interessante se nós consumíssemos mais nos bairros, a gente ajudaria o produtor local, pequenos sítios, pequenas hortas, consumo de produtos de menos de marca e mais de qualidade. Uma coisa que chamou atenção durante a questão da pandemia, está chamando atenção e durante o isolamento social, é uma mudança de direcionamento de consumo, né? Você vai com o possível, e às vezes o possível é melhor do que aquela marca que está lá do outro lado da cidade, dentro do hipermercado. Não estou falando nada contra os hipermercados, eles facilitam muito a vida. Mas quando você tem que se deslocar, gastar dinheiro, poluir a atmosfera porque você está se deslocando em lotações, correr o risco de se contaminar em lotações, tornar o ambiente mais mais quente e para se deslocar para fazer uma compra pesada, voltar para casa com algumas marcas que são, né, colocadas aí nas mídias, de repente é um padrão que não é correto. Vamos pensar nesse padrão, né? Esse é um tópico. O saneamento básico, já falei, né? Tecnologias, o transporte público, né? A questão do transporte público. Se nós mudarmos a nossa maneira de proceder, se nós tivermos lazer mais local, se nós tivermos escolas mais locais, se nós tivermos o produto a ser consumido mais local e o emprego mais localizado, dentro, próximo da comunidade, temos menos problemas de transporte, né? Então fica mais fácil você viabilizar o transporte público, ele será menos poluente, ele pode ser eletrificado, o que vai gerar um custo de meio ambiente menor. Isso é um projeto para as cidades, para os centros urbanos. Uma coisa interessante que a gente percebe na minha colinha aqui, estou dizendo aqui, dependemos muito mais do outro do que podíamos supor. Olha só, eu sempre comento com os amigos, com meus filhos, que o uso da máscara é uma proteção que eu estou fazendo a você. E se você usa máscara, você está protegendo a mim e a outros. Então, pensar no outro, mesmo que egoisticamente, né? Se você não mata o negócio do outro, o outro tem profissionais que trabalham com ele
que necessitam de repente do seu produto. Então, as comunidades têm que se ocupar, os pequenos empresários, mesmo os grandes empresários, têm que pensar nas condições de vida das pessoas, se elas têm saúde, se elas estão satisfeitas, se elas têm oportunidade de consumo, porque se você produz, você tem que ter consumidores, né? Se você fabricar calça, você não vai vender calça para meia dúzia, 1 milhão de calças para meia dúzia de ricos, você vai vender 1 milhão de calças para pelo menos 500 mil pessoas. O pensar no outro não é só na questão da saúde, é pensar no ganho, no sustento do outro, né? E fazer aqueles mutirões de ajuda para que as coisas evoluam, porque as sociedades vivem engrenadas. Nós temos que ter um redesenho de políticas públicas, em especial de mobilidade, isso eu já falei. Redesenho do trabalho, espaços internos mais viáveis, né? E quando for possível, menos espaços internos. Por quê? Se você vai para uma fábrica, se você vai para uma loja, se você vai para um escritório no centro da cidade e se desloca 11 quilômetros, 5 quilômetros, 6 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, você está fazendo uso de transporte público, você está provocando aquecimento nas ilhas, aquecimento das cidades, você está lotando, você está convivendo de maneira, você está se traumatizando, se cansando, né? Quando for possível que o trabalho seja virtual, o home office, que assim seja, mas também para você esvaziar os interiores, os ambientes devem ser maiores com menos pessoas para que tenha menos espaço, menos estresse. A conduta dentro do trabalho deve ser uma conduta de forma que haja menos estresse, menos erros, mais satisfação. Então nós temos que ter um redesenho do ambiente de trabalho, né? Eu estou falando das cidades, das metrópoles, das grandes e médias cidades, mas até das pequenas cidades. Mas as pequenas cidades já são mais afeitas a essa coisa mais comezinha, menor em quantidade, mas maior de espaço, né? A ventilação dos espaços também. A questão, por exemplo, do ar-condicionado, dos filtros de ar-condicionado, né, que ficam ali muito ácaro, né, e as pessoas respirando e as bactérias vão e vêm, nem sempre a exaustão é satisfatória. Esse redesenho tem que ser feito. Parece que alguns bancos e alguns shoppings pensam bastante nisso, mas isso será satisfatório? Nós vamos continuar fazendo grandes edificações, grandes edifícios comerciais. Será que esse é o projeto da nova cidade? Então, é um fato a se pensar. Os bairros deverão ganhar mais autonomia, mais trabalho local, lazer, saúde, educação, evitando grandes deslocamentos. Isso é uma coisa que eu já vim falando. Então, olha bem, o que é interessante aí na mudança da cidade? O que é interessante na mudança da cidade é um redesenho de toda a vida na cidade. Saúde, saneamento público, deslocamento, ou seja, transportes, vivência dentro das residências, vivência dentro dos centros comerciais, vivência dentro dos shoppings, espaço externo, lazer, atividade, congraçamento, cooperação. Uma economia chamada colaborativa, o Airbnb, por exemplo, elas não deixam de ser uma espécie do escambo antigo em que você dava um produto e recebia um similar, né? O banco de horas que já foi pensado na Europa, em que 1 hora de um médico tem o mesmo valor de 1 hora de um cabeleireiro, o mesmo valor de 1 hora de alguém que atravessa e cuida de idosos, atravessa idosos na rua, cuida dele, toma cuidado. Quer dizer, é a prestação do trabalho sem valor financeiro específico em alguns momentos para que haja colaboração e melhora da sociedade. Claro que cada um vai ter a sua profissão, isso é natural. Então, o resumo está aí, você pode deixar aí comentários, se você gostou, você curte e compartilha para a gente. Muito obrigado e até o próximo Pontuando.